Eu sou o Wilson Júnior, esse é o canal Vai Jum. Hoje eu tenho uma convidada, Beatriz Miranda. Tudo bom, Bia? Tudo bom. E nós vamos começar com uma pergunta que pode ser muito pertinente para quem assiste. Nós temos na internet diversos canais católicos, muito bons. Por que que eu, Wilson, por que que a Beatriz, que tem 16 anos apenas, uma joia aqui, por que que a gente deveria evangelizar, ou tentar evangelizar? Não seria mais apropriado deixar que os grandes façam isso? Isso. Canais assim mais envolvidos, né? Exatamente. Com mais seguidores. O que você pode falar pra gente, Bia? Assim, primeiramente, o ponto mais predominante assim é porque nós somos cristãos. E nós somos cristãos, a gente já tem a missão de evangelizar, né? Qualquer cristão que seja batizado tenha, mesmo que um pouco de conhecimento, ele deve passar, né? Tem esse chamado, né? Pra evangelizar. Então, assim, né? A gente deve. E aqui pegando do Concílio Vaticano II, uma brecha que foi falado, foi citado, né? Todos estão qualificados pelo Senhor ao exercício desse apostolado, através do batismo e da confirmação. Isso está na Lumen Gentium, número 33, o apostolado dos leigos. Isso. Então, todos nós somos chamados a evangelizar. Mas a dúvida pode continuar, né? Porque, tudo bem, todos somos chamados a evangelizar, mas, poxa, eu vejo um padre Paulo Ricardo, falo muito do padre aqui no meu canal, porque eu acho ele muito bom, cara. Ele se expressa muito bem, ele tem uma sabedoria enorme. Então, jamais, eu mesmo nesse canal, jamais vou tratar de temas do catecismo da Igreja Católica. Eu prefiro indicar o site dele. Então, por que manter esse canal? Por que a gente deve tentar evangelizar? Desculpa. Então, né? Porque, assim, como a gente tinha falado, tem pessoas que não são da igreja, não conhecem, assim, ou até pessoas que são da igreja, mas não têm esse conhecimento todo, assim, ou que querem, né, entrar, e aí nos seguem, né, ou convivem com a gente, e a gente pode ser esse testemunho para a pessoa, né? Se a gente gravar vídeos falando sobre Jesus, o Evangelho, ou coisas da igreja, acaba motivando a pessoa, a gente acaba sendo exemplo, né? Assim, comigo foi, eu não sei de tudo, tô começando a ter mais conhecimento na igreja, Quem né? sabe de tudo. Sim. Mas antes disso, eu via pessoas da minha igreja que não são grandes doutores, mas que conhecem muito mais do que eu, falando, pregando, né? E eu tinha essas pessoas como inspiração, eu pensava, caramba, eu quero conhecer Jesus como elas, quero falar com elas, como o Júnior também, né? Então, isso me motivou. E acabou me aproximando mais de Deus, do Evangelho, eu queria buscar e saber. Entendeu? Então, isso pode acontecer com um ciclo de pessoas que convivem com você, que te seguem. Você vê, eu tenho um exemplo interessante sobre isso. Há muitos anos, quando eu comecei a caminhar, comecei na igreja em 95. Aí, mais ou menos ali em 97, 98, eu trabalhava na Kelsons, ali na Penha, na fábrica da Kelsons. E tinha um rapaz lá que eu evangelizava muito, procurava falar sempre da fé para ele, de Jesus, da Igreja Católica, e levava fitas de pregação para ele, na época eram as fitas cassete, do Padre Jonas Abib, do Martim Valverde, só de quem eu achava que eram os tops da pregação, né, que era para ele se inspirar. E ele gostava muito, até que nesse período eu dei um testemunho na igreja. Eu frequentava a Capela São Joaquim Santana em Ramos, dei um testemunho, uma pregação no grupo de oração da Renovação Carismática, e foi gravado, eu levei para ele. E ele veio falar comigo depois emocionado, assim, dizendo que a minha fita, a minha pregação tocou ele muito mais do que aqueles outros. Aí você pode pensar, pô, esse cara do canal é besta mesmo, ele acha que prega mais que o Padre Jonas. Não, esse não é o X da questão. Porque o que ele falou para mim foi o seguinte, olha, o Padre Jonas, a Bíblia, o Martim Valverde, eu não conheço pessoalmente, mas você eu conheço. Você está todo dia aqui comigo no trabalho, então eu vejo o teu testemunho, eu vejo as tuas ações, as tuas atitudes. Então o teu testemunho me tocou muito mais, porque eu sei que é verdadeiro. E esse é o X da questão, porque a sua vida... Seu testemunho pode ser o único evangelho que a pessoa vai conhecer. Exatamente. Então, há pessoas que não vão ouvir o padre nenhum. Há pessoas que não vão ouvir os grandes pregadores católicos. Mas vão ouvir você, porque é o seu vizinho. Então ele não vai ouvir o padre Paulo Ricardo, não vai ouvir a Canção Nova, mas ele quer ver em você o testemunho de que você acredita. Sim. Isso vai fazer a diferença na vida da pessoa. Exatamente. Igual como Jesus disse, todos são convidados ao reino do céu. Na verdade, todos
o reino do céu é para todos. Então, quanto mais pessoas para o reino do céu, melhor. Entendeu? Então, pessoas que não seguem esses doutores, essas pessoas que são mais capacitadas, né? Como é que elas vão achar? Então, a gente tem que ser essas pontes, entendeu? Isso faz muita diferença na vida de uma pessoa, né? Que quer mesmo conhecer a igreja ou que tá perdida e aí vê um vídeo seu, ou que convive com você e vê a tua vida mesmo, né? Porque, como a gente disse, a tua vida pode ser o único testemunho de uma pessoa, que uma pessoa vai conhecer. Isso é muito bom, né? Tem um exemplo bíblico também muito interessante. Você pega São Pedro, o primeiro Papa, a sombra dele curava doentes, ele pregou e 3.000 pessoas se converteram. Tem uma série de coisas que você vê de Pedro nos Evangelhos e no Atos dos Apóstolos. Agora, você não vê falar nada de André, por exemplo, do irmão de Pedro. Só que André teve um papel muito importante. Ele levou Jesus a Pedro. Ou seja, é André que moveu essa pedra. Esse pode ser o seu papel, pode ser o meu papel. Talvez o meu canal no YouTube nunca chegue a 500 seguidores. Não importa, mas se ele chegar a 1, e esse 1 conseguir abrir o coração para Deus, se voltar ao Senhor, ter aquela vida de oração, nossa, essa vida de santidade, esses santos que eles estão falando aí, seja Santa Teresinha, seja o Beato Carlo Acutis. É beato ainda, né? Sim, vai de explanação, se Deus porque ela é especialista no Beato Carlo Acutis, que eu tô sabendo. A vida dele, gente, olha só, um menino que ninguém conhecia, agora tá, assim, se tornou beato, porque a vida dele de santidade se tornou exemplo para os jovens, né? Então, tem uma frase de São José Maria Escrivá que me toca muito: ser útil deixa rastro. Então, olha o rastro que Beato Carlos Augusto deixou, né? Então, você pode deixar rastro, todos nós podemos deixar. Carlo Acutis fez um trabalho, uma pesquisa sobre os milagres eucarísticos que aconteceram na história, toda a história da igreja, em todos os lugares do mundo. Foi muito interessante para um menino que acho que morreu com 16 anos também, né? 15 anos. Pois é, 15 anos de uma vida ativa e frutuosa dentro da igreja. Uma vergonha para mim, com 46 anos, ainda lutando pela santidade. Mas Deus não desiste de mim, eu também não desisto de Deus. Um dia a gente chega perto. Em nome de Jesus, vamos chegar. Isso aí, gente. Quer terminar com alguma outra passagem? Tô tentando. Um outro ponto também. Às vezes tem coisas que você pode se especializar de uma maneira que pode ser até impressionante, mas que você não vê em outros sites. Né? Então, como eu falei, eu não vou falar do Catecismo da Igreja Católica aqui. Não vou falar de Teologia da Libertação, embora eu poderia. Tenho capacidade, conhecimento até para tratar. Mas tem pessoas que vão se expressar melhor, né? Que vão falar sobre esse tema melhor e que, inclusive, eu também vou beber dessas mesmas fontes. Então, o que eu poderia dizer que no meu canal tem algo a oferecer que nenhum outro tem? Eu estudei muito a fundo a vida do Papa Paulo VI, então você vai me ver eu falar muitas vezes sobre ele, se você acompanhar esse canal. E tem coisas sobre ele que não são muito agradáveis, embora seja um Papa canonizado pela Igreja. Vou te dar as fontes históricas, né, todos os elementos para isso. Aos poucos, para que a gente não precisa se afobar, o tempo está a nosso favor. Bia? Então, acho que a gente pode concluir, né? A gente tem esse dever, esse chamado. Todos nós. Pode ser até que há dificuldades. A gente tem gente que é tímido, tem gente que não tem tanta... Como é que fala? Possibilidade, não tem condições, sabe? Câmera ruim. Recursos, né? Recursos, exatamente. Mas você pode pregar a tua igreja mesmo, uma pessoa na rua, vendo teu evangelho, né? Tua vida assim, e faz mudar a pessoa. Então, a gente deve, né? Muito obrigado, Bia, por ter vindo no meu canal. Você. A Bia tá famosa. Meus 40 seguidores agora conhecem a Beatriz. Obrigada pelo convite, gente. É isso. Fiquem com Deus, que o Espírito Santo possa nos conduzir para a maior honra e glória do Senhor, que a gente possa espalhar o Evangelho, né? Amém. Deus nos capacite para isso.